Nesse vídeo, eu vou te dar o guia completo para você que é um completo iniciante no mundo dos investimentos e quer começar a investir em fundos imobiliários para receber uma renda passiva com segurança e cada vez maior todos os meses. Nesse vídeo, nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre os fundos imobiliários antes de investir. O que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, quais são os principais tipos, onde você investe e muito mais. Eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no TwoFiz. E o Thiago Bozo, também especialista de fundos imobiliários aqui do TwoFiz. E a nossa missão aqui é te ensinar a construir, através dos melhores fundos imobiliários do mercado, uma renda passiva segura, crescente e caindo todos os meses na sua conta. Então a primeira coisa mais importante que você pode fazer nesse momento é se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar a entender melhor sobre esse universo que são os fundos imobiliários. Isso vai te ajudar muito lá na frente. O nosso guia básico desse vídeo vai ser dividido em 5 partes para facilitar as coisas para você. O intuito é que esse guia seja o mais didático possível e sirva como um manual de instruções para você começar no mercado de fundos imobiliários. A partir desse vídeo, você consegue progredir com seus estudos. Vamos começar, obviamente, do começo. Qual é a definição de fundo imobiliário? Quando algum amigo fala que começou a investir em um fundo imobiliário, ele está investindo no que exatamente? Deixar o dinheiro ali parado no banco, rendendo, quase todo mundo entende. Mas o que é um fundo imobiliário? Bom, um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento. É um tipo bem específico de fundo de investimento, mas é um fundo de investimento. Na parte 2, daqui a pouco, eu vou te explicar o que é um fundo de investimento e como ele funciona em detalhes. Por enquanto, vamos partir de uma definição básica. Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos de vários investidores para a realização de determinados investimentos. No caso dos fundos imobiliários, como o próprio nome deixa bem claro, é um investimento no setor imobiliário. Um ponto importante que você precisa entender é que um fundo imobiliário é diferente, em definição, de uma ação. Os dois são negociados na Bolsa de Valores, mas são investimentos bem diferentes. Os fundos imobiliários, eles não são empresas, eles são fundos de investimento divididos em cotas. Então, quando você vai até a Bolsa de Valores e procura por um fundo imobiliário, você está comprando uma cota de participação nesse fundo de investimento. Quando você compra uma ação, você está fazendo um investimento completamente diferente, porque está comprando parte de uma empresa. Ok, mas a definição é basicamente essa. Um fundo imobiliário é uma comunhão de recursos de vários investidores diferentes para fazer investimentos no setor imobiliário. Vamos entender agora como funcionam os investimentos desse fundo. Os fundos imobiliários investem no quê? E essa aqui é uma resposta simples, porque isso é legislado. De acordo com a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, mais especificamente na Instrução Normativa número 482, os fundos imobiliários podem investir em 6 ativos diferentes. Ativo 1. Direitos reais sobre bens imóveis. O fundo imobiliário pode ser proprietário de escrituras que dão direito real sobre um bem imóvel. Em outras palavras, é literalmente investir em imóveis reais como um shopping center. Mais pra frente no vídeo eu vou te mostrar quais tipos de imóveis são esses. Segundo tipo de ativo, ações e cotas de empresas imobiliárias. Normalmente são cotas de SPE, Sociedade de Propósitos Específicos. São empresas criadas para um fim específico, como abrigar um imóvel que possui mais de um dono para quem não tenha que emitir uma escritura no nome de vários donos. O fundo imobiliário pode ser um dos cotistas dessa SPE. Terceiro, cotas de outros fundos imobiliários. Existem fundos que investem, inclusive, somente nisso. São os chamados fundos de fundos, FOFs, e nós vamos conversar sobre eles ainda nesse vídeo também. O quarto tipo de ativo, certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, é um título de renda fixa. Suponha que um shopping center tem um proprietário que não é um fundo imobiliário, e ele possui vários contratos de aluguéis muito longos. O fundo imobiliário pode comprar esses recebíveis futuros de aluguéis do atual dono. O fundo irá pagar esses recebíveis à vista com desconto e irá receber esses aluguéis conforme forem pagos ao dono. Por exemplo, se o shopping tiver 5 milhões de reais para receber por ano pelos próximos 3 anos, o fundo imobiliário pode oferecer ao dono do shopping a securitização desses recebíveis, ou seja, o fundo pode pagar algo como 10 milhões para esse dono do shopping à vista e irá receber 15 milhões em recebíveis futuros. Quinto tipo de ativo, letra de crédito imobiliário, LCI, é outro título de renda fixa. Normalmente, os fundos utilizam as LCIs de bancos para guardar o seu caixa. Sexto, títulos públicos. Os fundos podem utilizar títulos públicos para fazer caixa em alternância ou complemento aos LCIs. É importante ressaltar aqui que, de acordo com a instrução da CVM, todos os fundos imobiliários podem investir em todas as opções. Um fundo que investe em mais de um desses 6 ativos é chamado de um fundo híbrido. Mas o que acontece no mercado de forma rotineira é que cada fundo imobiliário tem um regulamento interno que delimita o escopo de investimento do fundo. Ou seja, legalmente falando, ele pode investir em tudo, mas internamente ele delimita suas áreas de atuação. Vamos então para a terceira parte do vídeo, como é a distribuição de resultados
e o imposto de renda. Vamos entender o que cada um desses arcabouços legais determina, começando pelo topo da hierarquia. A Lei 8668 dispõe basicamente acerca da distribuição de rendimentos do fundo imobiliário. Ela define que o fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos a cada semestre. A lei obriga que seja pago pelo menos a cada semestre, mas normalmente os fundos pagam todos os meses. Isso virou uma prática muito comum do mercado brasileiro. Isso quer dizer que o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% dos seus resultados para os seus cotistas. O resultado do fundo imobiliário é tudo o que ele receitou através do aluguel ou de dívidas imobiliárias, subtraído de todas as suas despesas, como as taxas de administração e de gestão, despesas de imóveis, vacância, IPTU, energia, condomínio, entre outros. 95% do que sobra deve ser distribuído aos cotistas, e é justamente por conta disso que os fundos imobiliários são a melhor opção do mercado para quem quer receber uma renda passiva, ao contrário das ações, que retêm lucros para investir em crescimento, o que traz um perfil de risco maior para o investimento. Os fundos imobiliários eles distribuem quase tudo para os seus cotistas. Partindo para a segunda legislação, a Lei 11.033, ela estabelece alguns parâmetros em complemento à Lei 8668, em especial no que diz respeito às tributações. Quando você investe em um fundo imobiliário, existe algum imposto a ser pago? Como é que funciona? É essa lei que vai trazer essa resposta para a gente. Ela define que existirá tributação de 20% para pessoa física e pessoa jurídica sobre o ganho de capital no caso da alienação das cotas com os ganhos. Ou seja, o único imposto que você vai ter que arcar é se você vender suas cotas de fundos imobiliários com lucro. Nesse caso, você vai ter que pagar 20% de imposto sobre o lucro. Mas por simplesmente comprar, manter e receber a renda passiva de cada cota, você não precisa pagar absolutamente nada. E aqui está a melhor parte: os rendimentos mensais dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Isso significa que a cada renda passiva que você recebe todos os meses do fundo imobiliário, ela é completamente isenta de qualquer imposto. É lucro direto no seu bolso. Com esse entendimento, a gente pode partir para a quarta parte do vídeo, os tipos de fundos imobiliários. Quando a gente apresentou os 6 tipos de investimentos que o fundo imobiliário pode investir, nós falamos que mais para frente a gente iria conversar sobre as classificações e as subdivisões dos fundos imobiliários. Bom, essa hora chegou. Dentro daquele escopo de 6 possibilidades de ativos para o fundo imobiliário, vão existir fundos que delimitam em seu regulamento o investimento exclusivo em um desses ativos e até mesmo em tipos específicos dentro de uma dessas classes de ativo. Nos fundos que investem em direitos reais sobre bens de imóveis, nós vamos ter os fundos que investem apenas em imóveis de lajes corporativas, prédios comerciais, apenas em imóveis de galpões logísticos, apenas em shoppings, entre outros. Nós chamamos esse tipo de fundo imobiliário de fundo de tijolo, porque eles investem em imóveis em operações reais. Existe um tijolo por trás daquele investimento. Alguns exemplos de fundos imobiliários desse tipo na Bolsa de Valores é o HGRE11, Fundo de Lajes Corporativas, o HGLG, Fundo de Galpões Logísticos, e o HGBS11, Fundo de Shoppings. Os fundos de lajes corporativas investem em imóveis de lajes corporativas, ou seja, prédios comerciais, que normalmente possuem toda a laje e o inquilino normalmente aluga toda a laje, reforma de forma que atenda aos interesses da empresa. Normalmente, são imóveis de qualidade muito maior e é alugado para grandes empresas realmente consolidadas. Os fundos de galpões logísticos investem em imóveis logísticos, que são alugados por empresas para o armazenamento de suas unidades de distribuição. As empresas normalmente alugam um galpão inteiro para estabelecer seu centro de distribuição. No caso de indústrias, os produtos fabricados saem da fábrica e chegam no centro de distribuição para serem distribuídos aos clientes em todo o país. E os fundos de shopping investem em participações dos shopping centers. Na sua cidade, muito provavelmente, tem um shopping que faz parte da carteira de imóveis de um fundo imobiliário da Bolsa de Valores. E é claro, existem outros tipos de fundo de tijolo também. Nós temos fundos de galpões industriais, fundos de varejo, entre outros. Em contraponto aos fundos de tijolo, nós temos os famosos fundos de papel. Na definição formal, eles são chamados de fundos de títulos e valores mobiliários. São basicamente fundos que não investem em direitos reais sobre o bem de imóveis. Eles vão investir nas outras opções que a lei permite. CRIs, que são naturalmente certificados de recebíveis imobiliários, dívidas imobiliárias. Além disso, os fundos de papel também podem investir em cotas de outros fundos imobiliários. No caso de fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários, nós já vimos aqui no vídeo que eles são conhecidos, recebem o nome na grande realidade de fundos de fundos. Mas a grande maioria dos fundos de papel são fundos de CRI. A gestora do fundo imobiliário é responsável por escolher os CRIs e diversificar uma carteira com vários títulos de dívidas imobiliárias. Então, a divisão principal é basicamente essa: fundo de tijolo e fundo de papel. Dentro dos fundos de tijolo, nós temos fundos que se limitam a investir em lajes corporativas, galpões logísticos, shopping, entre outros. E dentro dos fundos de papel, eles investem prioritariamente em dívidas imobiliárias. Além disso, também tem os fundos de fundos.
Resumidamente, FII de tijolo investe em imóveis físicos e FII de papel investe em dívidas imobiliárias. Ah, e é claro, existem também os fundos híbridos, que são fundos que investem em mais de uma coisa. O KNRI, por exemplo, é um fundo que investe tanto em lajes corporativas, que são os prédios comerciais, quanto em galpões logísticos. O mesmo é válido para o JSRE, que também é um fundo híbrido, mas ele é muito mais focado de fato na parte de prédios comerciais. Vamos fechar com a quinta parte, como investir em fundos imobiliários. O processo operacional é a coisa mais simples do mundo. É literalmente o mesmo processo que o investimento em ações. Primeira coisa que você faz é abrir uma conta em uma corretora. Existem diversas corretoras no Brasil e abrir sua conta é um processo bem simples. Vou te listar algumas de referência: XP, Rico, Clear, BTG, inclusive o próprio banco também tem sua corretora, como a Nuinvest, Banco Inter e C6. É só buscar o site de qualquer uma dessas, abrir sua conta, transferir o dinheiro para lá e começar a estruturar sua carteira. Nós aqui do Tio FIIs recomendamos sempre que você tenha uma carteira bem diversificada nos principais segmentos que a gente comentou: lajes corporativas, galpões logísticos, shopping, varejo e fundo de papel. Então, você não vai ter um fundo na sua carteira, você vai ter 8, 10, 12 FIIs ali na média. E para você encontrar todas essas informações que a gente conversou aqui no vídeo, você precisa de basicamente duas ferramentas: um site de indicadores como o Funds Explorer, que vai mostrar todos esses pontos que a gente comentou junto com vocês, e o próprio site do fundo imobiliário que está sendo analisado. No site do fundo, você consegue baixar o regulamento interno que a gente comentou, assim como todos os relatórios de resultados mensais. No Funds Explorer, você vê as classificações do fundo imobiliário, quanto ele está pagando de rendimento, quais são os imóveis que ele investe, literalmente tudo. Esse é o guia básico de fundos imobiliários que você passou a semana inteira procurando. É importante deixar claro que isso aqui é um guia básico de fundos imobiliários. Se você gostou e eu consegui te ajudar, não esquece, deixe sua curtida aqui embaixo, se inscreve e ativa o sino das notificações. Aqui no Tio FIIs, toda semana tem vídeo novo para te ensinar a aumentar a sua renda passiva com segurança enquanto você investe nos melhores fundos imobiliários do mercado. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.